Olá, pessoal. Dando sequência ao vídeo sobre construindo os alicerces, hoje eu queria trazer para vocês uma reflexão da importância sobre a gente trazer mais luz para fluir no nosso corpo físico e no nosso corpo de luz, no nosso todo o conjunto vibracional, todo esse complexo desse sistema vibracional que contém vários níveis que podemos chamar de corpo de luz. E esse nosso sistema energético, ele muitas vezes ele sofre distorções bem profundas. Eu poderia até chamar de reversões, e a gente acaba vibrando num sistema finito de energia. Esse sistema finito energético, ele seria uma necessidade de um recarregar constante, como uma bateria que depois de um tempo acaba a carga e precisa ser reconectada na tomada, porque ela não se alimenta a si mesma, a si própria. O nosso sistema energético originário, ele é um sistema de reconexão com Deus, com a fonte eterna, de luz viva, e que nos coloca nesse reabastecimento contínuo, energético. E ao longo de muitas vidas, de muitas encarnações aqui nesse plano, esse sistema, ele muitas vezes ele sofre distorções, ele sofre interferências, e ele acaba não conseguindo se reabastecer num contínuo energético. E isso acaba afetando, na verdade é o resultado das distorções na nossa arquitetura divina, nosso projeto divino original. Falando do modo mais simples, esse projeto divino original, ele seria o pleno funcionamento do nosso ser, com todas as capacidades que o ser divino, que nós somos, possui como inatas, como latentes, e a gente não consegue botar isso em pleno funcionamento. Quanto mais frequência, né, alta frequência circula nessa minha arquitetura divina, nesse meu corpo de luz, no meu campo energético, é como se as próprias distorções que estão nele começam a ficar mais visíveis. Então, coisas que antes a gente não via, não percebia, porque não estava iluminado o suficiente, com uma frequência energética suficientemente alta para conseguir iluminar aquela distorção, aquele bloqueio. E muitas vezes a gente faz muito trabalho energético de limpeza e purificação, porém, como eu já expliquei, é como fazer faxina numa casa, porém não se mexe na estrutura da própria casa. E a minha proposta com essa jornada de construindo os alicerces é a gente olhar para as estruturas, olhar para as distorções e entrar num contínuo de reconexão direta com a nossa frequência divina original, que nos coloca de novo em alinhamento com esse abastecimento contínuo, saindo do sistema finito, do sistema distorcido, do sistema de interferências, do sistema reverso. Para isso, a nossa arquitetura precisa ser novamente, entre aspas, reconstruída, como se ela sofresse danos nela mesma. A gente vai iniciar em novembro com o módulo 6, que justamente se chama Arquitetura Divina, para olhar para as falhas nessa arquitetura e começar a sua reconstrução. Antes de novembro, eu sugiro muito que, em preparação para essa jornada, para quem for participar dela ao vivo, faça o trabalho do manto de luz, que o manto de luz ele é uma ferramenta que é só ao vivo, não existe sessão gravada do manto de luz no site. Existem vários praticantes já do manto de luz que eu já formei. A minha sugestão é procurar os praticantes, receber as sessões do manto de luz, porque o manto de luz ele já começa a trabalhar o corpo físico, desbloqueando internamente o corpo físico, abrindo
conduítes internos para que a luz possa passar, corrigindo já as distorções nesse nosso grande campo energético, nesse nosso corpo de luz, de uma forma mais ampla, falando. Então, ele tem esse propósito. E eles são 3 sessões que são recebidas com um praticante ao vivo, de forma individual. Então, a minha sugestão é iniciar pela preparação do manto de luz, que depois, quando for receber o módulo 6, depois o módulo 7, por último o módulo 9, o seu corpo já esteja preparado para essas altas frequências, já esteja em condições de se preparar para essa reconstrução que todo esse trabalho das chaves de chá se propõe. Então, o trabalho das chaves de chá, ele tem um início, que é um trabalho mais profundo de limpeza e purificação, para que a gente consiga olhar as nossas distorções, depois um próprio trabalho que olha a própria arquitetura. Quando isso tudo está mais visível, a gente consiga reparar essa arquitetura, nos colocando nesse fluxo contínuo de reconexão com a fonte. Então, é muito importante olhar para os alicerces, olhar para aquilo que dá base, para aquilo que dá sustentação, para que nós mesmos consigamos, nessa reparação de quem nós somos, nessa reconstrução de quem nós somos, conseguir se reabastecer continuamente, energeticamente, e ter força para conseguir, sempre que apareça alguma coisa necessária durante o dia, no dia a dia, a gente consiga ter essa clareza para conseguir perceber que isso não cause danos na nossa arquitetura. Mas para isso eu preciso ter o meu olhar claro e voltado para o que causa danos. Então, para que eu consiga entender tudo isso, eu preciso passar por um longo processo de limpeza e purificação, que são as primeiras sessões, chegar no manto de luz, que é já trazer a luz, né, interiormente, para vibrar interiormente, para depois chegar isso tudo faz parte dos alicerces, faz parte de construir os alicerces, de fortalecer os alicerces, para que a gente consiga chegar depois no módulo 6. Então, o meu convite é visitar o site, olhar quem são os praticantes. Vocês devem estar recebendo esse vídeo dos próprios praticantes, que a gente está fazendo um trabalho conjunto de preparação para esse trabalho que virá, nessa jornada que virá em novembro, e receba essas sessões, se prepare para essas sessões e depois venha para essas sessões ao vivo do módulo 6. Eu vou estar dando sequência, né, nessa explicação. Então, muita gratidão.